Muito bem, estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista, que hoje recebe a coach Juliana Beraldo. Estamos conhecendo um pouco mais do universo desse profissional de coaching, que ajuda as pessoas a desenvolverem seus dons, talentos, se organizarem e alcançarem seus objetivos. Juliana Beraldo, mais uma vez, privilégio recebê-la aqui. Falamos um pouquinho, conhecendo mais um pouquinho do trabalho do coach, que é esse profissional que ajuda as pessoas no dia a dia a se desenvolverem em várias etapas da vida. Eu pergunto para você, a procura por coach tem aumentado a cada dia, isso é comprovado não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Sim. Quem mais procura, o homem ou a mulher? A mulher. Eu acredito que ainda por parte de alguns homens existe uma resistência pela falta de informação realmente. Pela pessoa saber, em função da pessoa não saber a diferença do processo de coaching para a terapia. Então, de repente, às vezes a pessoa fica, mas eu acho que é autoajuda, acho que é terapia. Então, a demanda maior ainda é por conta das mulheres, que vão normalmente mais abertas. Mas existem homens que procuram também. Agora, dentro das empresas é mais comum, pelo menos por parte das empresas que investem num profissional para esse tipo de qualificação. Vou falar em empresas, existem empresas hoje que estão investindo realmente, tendo esse profissional, não só fazendo um trabalho esporádico, mas fixo dentro das empresas. Você tem atendido, inclusive, algumas empresas. Como é que tem sido esse trabalho? Como é que tem sido o resultado dessas empresas que estão fazendo esse tipo de investimento? Sim, no exterior é muito comum existir um profissional de coaching dentro da empresa para atender essa demanda de desenvolver pessoas, competências e tudo mais. No Brasil isso ainda está engrenando, Mas as pessoas, os gestores, os CEOs estão começando a abrir um filtro, uma percepção para o ganho que a empresa pode ter nesse sentido. Porque você ter um profissional dentro da empresa para desenvolver esse trabalho, o que traz como consequência? Aumento da produtividade, as pessoas se sentem mais motivadas, engajadas. Então, o retorno só pode ser positivo. Então, você tem pessoas produzindo mais e felizes, motivadas. Então, ou seja, dentro das empresas você faz um trabalho individual com cada funcionário, aquele trabalho em grupo e individual. Como é que é feito esse trabalho? Como é que é feita essa divisão dentro das empresas? Sim, isso pode variar de acordo com a necessidade da empresa. Então, se você quer desenvolver, se você tem uma meta dentro de um departamento, então, por exemplo, se eu tenho o departamento comercial, eu quero aumentar e elevar as vendas. Então, eu faço um trabalho ali com a equipe. Agora, se é um processo que eu preciso desenvolver líderes, gestores, os executivos, eu faço o trabalho individual. Então, tem algumas empresas que eu faço esse trabalho individual. Então, a gente vai trabalhar com as competências, dentro das competências individuais para desenvolver essa pessoa. Você falou da questão do líder, Muita gente fala que o líder, por já exercer a liderança e ter a liderança em si, é uma pessoa que realmente fica um pouquinho mais fechada para abrir o conhecimento ou se abrir para ver como é que está sendo a sua atuação, já que ele já tem o poder em mãos. Mas você tem um trabalho específico também com vários líderes. Como é que tem sido essa procura e realmente há essa abertura com a parte da liderança para poder o líder desenvolver também as suas habilidades, a sua liderança dentro de uma empresa? Sim, existe esse trabalho. Muitas vezes a empresa gera a demanda e às vezes a pessoa ela vem meio fechada, porque ela acredita que se ela já chegou nesse posto, ela já está 100% preparada. Algumas vezes os resultados, as pesquisas que são feitas dentro da empresa mostram que não, que a pessoa está equivocada. Então a pessoa está mais aberta à mudança, a buscar a evolução. Outras vezes a pessoa tem aquele modelo de gestão antigo, de chefe, que ele acredita que a autoridade vai funcionar, você bater vai funcionar, isso vai motivar a pessoa de alguma forma, que é absolutamente errada. Isso não traz resultado nenhum. Hoje a gente já tem, inclusive, a neurociência como uma outra ferramenta utilizada dentro do processo de coaching, que mostra as razões, os motivos pelos quais isso não funciona, isso não vai dar certo nunca. Isso não faz ninguém se motivar, ninguém trabalhar com prazer, certo? E algumas vezes os próprios líderes, os próprios gestores vêm procurar o processo por conta própria. Então, ele entende que ele tem alguns gaps, algumas lacunas ali, algo para desenvolver e vem em busca dessa evolução. Agora, Juliana, existe também coaching para a área sentimental? Porque tem pessoas que passam ali 1, 2, 3 anos procurando alguém ou se relacionando com algumas pessoas e não conseguem alcançar seu objetivo, que
casar ou ter um relacionamento firme. Como é que existe abertura também para essa área no trabalho de coach? Como é que tem sido esse mercado? Sim, existe também para a área de relacionamentos, enfim. O que a pessoa precisa entender dentro de um processo desse tipo é que no coach em primeiro lugar, no coach a gente trabalha com metas que dependam exclusivamente de você. Certo? Das suas habilidades, você assumir a sua autorresponsabilidade e fazer as coisas acontecerem. Quando se trata de relacionamento, o processo de coaching ele não vai fazer com que o relacionamento chegue até você. Ele acaba sendo em algum momento uma consequência, porque o objetivo aí é você se desenvolver. Então, peraí, não está dando certo, eu não consigo me relacionar, encontrar um relacionamento, por quê? Será que de repente não é o momento de eu olhar mais para mim, me conhecer, saber estar sozinho, estar comigo e ter prazer na minha companhia? Como que são os meus relacionamentos? Como que eles fluem ou não fluem? E entender o que eu posso fazer diferente. E aí sim a pessoa encontrar mais plenitude, mais realização, mais felicidade, em primeiro lugar, em estar com ela mesma, em estar sozinho. Porque não adianta a gente, se você tem aquele vazio, você achar que é o outro que vai preencher. Em primeiro lugar, você tem que estar bem com você mesmo. Agora, também dentro desse gancho, existe trabalho de coach voltado para as crianças também? Eu ouvi lendo algumas questões ali, porque algumas crianças que estão se desenvolvendo na questão de relacionamento, os pais percebem que realmente tem alguma dificuldade de se relacionarem, seja com os coleguinhas, seja em casa também. Existe esse trabalho voltado para as crianças também? Ou tem uma idade mínima para realmente ter esse trabalho de coaching? Olha, eu já ouvi falar, não tenho conhecimento mais profundo a respeito desse tipo de trabalho. O que eu acredito, Juliana, eu acredito que, na verdade, as crianças são reflexos são reflexo da gente. Então, as crianças modelam os adultos. Então, eles começam a ter essa percepção, a enxergar como a gente se comporta, como que nós reagimos diante de momentos de alegria, de tristeza, como a gente se comporta quando a gente sente medo ou uma frustração, e vão modelando. Eles começam a espelhar a gente e a repetir os comportamentos. Então, eu acredito que criança, a gente tem que deixar ser criança. Agora, se existe alguma coisa, eu acredito que é mais fácil a gente trabalhar com os pais. Porque se existe algo ali que precisa ser dado uma atenção, precisa de um novo rumo, então a gente tem que entender e investigar de onde vem isso. Então, dentro da família existe alguma coisa que precisa ser trabalhada, desenvolvida, para daí os pais repassarem isso para os filhos. Agora, estamos aqui no programa TV Câmara Entrevista, hoje conversando com a coach Juliana Beraldo, falando sobre o trabalho de coaching. Juliana, com relação ao comportamento das pessoas, cada pessoa tem um temperamento, né? Como é que é trabalhada essa questão do temperamento dentro do trabalho de coaching? Ele interfere diretamente na questão do próprio tratamento na questão do desenvolvimento da pessoa, porque tem muita gente que fala, não, mas eu sou um pouco mais explosivo, não, eu sou um pouco calmo demais, aí eu sou mediano. Como é que é feito esse trabalho? E influencia diretamente no resultado? Com certeza. Cada um é um universo diferente, então por isso que eu até falei que a gente precisa, o profissional, eu preciso, ali na minha posição, silenciar os meus julgamentos, abrir mão do meu modelo de mundo para conseguir realmente ajudar a pessoa, entender quais são as razões, as motivações dela e realmente, cada um é um universo, cada um tem um tipo de reação, então eu preciso sempre entender qual que é a história daquela pessoa. Então, sempre a primeira sessão eu busco entender qual que é a história de vida daquela pessoa, daquele ser humano que está à minha frente. Porque tem coisas que a gente viveu lá atrás que vão impactar agora e vão continuar impactando. Então, muitas vezes a gente tem aquele hábito, né, de julgar. Ah, mas é assim por causa disso, tem esse mau comportamento. Mas todo mundo tem uma razão, né? Na neurolinguística a gente fala que todo comportamento ele tem uma intenção positiva e foi útil no momento que foi criado. Muitas vezes a pessoa ela faz o melhor que ela pode com as ferramentas e o entendimento que ela tem até aquele momento. Agora, dentro do trabalho, eu preciso fazer a pessoa enxergar se aquele comportamento ainda pode ajudá-la. De repente ajudou em algum momento lá atrás, mas talvez hoje ele não seja mais ecológico, que a gente fala, ou seja, talvez ele não seja mais útil. Então a gente precisa rever, fazer a pessoa refletir a respeito disso e encontrar novos caminhos, novos comportamentos, certo? E ir traçando essa jornada. Agora, eu imagino que dentro do trabalho que você realiza com inúmeras pessoas, a maioria alcança o seu resultado, mas tem aquelas pessoas também que não alcançam o seu resultado. Como é que é o tratamento para aqueles que não alcançaram o objetivo dentro daquele tempo determinado?
né? Como é que também um aproveitamento? Existe um aproveitamento dentro dessa questão? Como é que eles enxergam isso? É preciso a pessoa estar preparada para isso também? Sim, com certeza. A gente sempre trabalha com objetivos dentro de curto, médio, às vezes uma meta a longo prazo. Então, a pessoa sai do processo com um projeto elaborado. E ela vai continuar dando os passos até o momento de concretizar aquele objetivo. E eu sempre falo que é preciso a gente trabalhar também a resiliência, ou seja, a nossa capacidade de lidar com aquilo que não sai dentro do que foi planejado. Se em algum momento eu me frustro, então, ok, qual que é o meu plano B? Como que eu sigo em frente? Porque a gente realmente, isso faz parte da vida. A gente estabelece metas, gera expectativas, mas pode ser que as coisas não saiam naquele tempo. Então, ok, você precisa estar pronto para ter um plano B, ou para esticar um pouco a sua meta, saber o que você vai fazer de diferente, ou seja, ter flexibilidade. Porque a gente não pode, né? A gente traça as metas, a gente deseja que elas se concretizem, mas a gente não sabe. Isso depende, muitas vezes, de outros fatores externos. Agora, uma coisa interessante é com relação à própria meta, né? Porque, assim, a gente pode sonhar em alcançar alguma coisa, alcançar uma promoção, alcançar o emagrecimento, alcançar qualquer tipo de coisa. Como é que é trabalhado, como é que você faz esse trabalho de orientação com relação ao tempo, ao período, calcular esse período das metas? Sim, a meta, como eu falei, sempre precisa ter um dia, mês e ano. As pequenas tarefas também. Então, eu sempre pergunto, preciso checar com a pessoa se aquilo que ela estipulou é viável de acontecer naquele prazo e gerar essa reflexão também. Porque existe essa ansiedade, a gente gera essa expectativa, porém, precisamos ser realistas. Será que essa meta é viável? Então, o que precisa acontecer para essa meta se concretizar? Então, sempre pergunto para as pessoas, ok, eu quero uma promoção. Então, eu projeto para ano que vem, janeiro de 2017. Ok, mas o que precisa acontecer? Vai acontecer? Existe a possibilidade? Sim, não? O que mais? Quais os outros fatores envolvidos? Fazer a pessoa refletir realmente se aquilo é viável. Porque se não é, se ela não parou, avaliou e refletiu, corre o risco de gerar uma frustração. E quando a gente entra nesse estado emocional de frustração, para sair o movimento tem que ser muito maior. Agora, o trabalho de coach, né, solicitar um trabalho de coach é um trabalho que muita gente fala, não, mas o coach é mais caro, é um trabalho que é um investimento muito alto. Aí eu pergunto com relação a isso, o investimento é proporcional àquilo que a meta que ele quer? Como é que é feita essa questão do cálculo de uma forma geral? Não entrando no valor específico, mas um cálculo que a pessoa que está pensando em solicitar o trabalho de coaching deve se preparar e realmente até avaliar com relação aos profissionais que tem, porque eu imagino que como é uma profissão livre, né, existem muitos coaches por aí, né? Então, eu imagino que você tem aquele do mais barato ao o preço mais elevado. Como é que é feito essa avaliação? Como deve ser feito por parte daquele que vai contratar o trabalho de coach, essa avaliação? Sim, eu, por exemplo, eu trabalho com valor só, independente do objetivo, da meta que a pessoa vai desenvolver. Agora, o que é fundamental, a pessoa que procura por um serviço desse, é conhecer qual a qualificação da pessoa. Então, formação, que experiência que ela tem com o trabalho de desenvolvimento de pessoas, quais as qualificações que ela tem, as habilidades, há quanto tempo ela já atua, se ela já atuou em outro segmento dentro desse trabalho comportamental ou relacionado a pessoas, para entender o quanto aquela pessoa está preparada realmente. E ficar mais receoso, né? Porque aquilo que é um profissional que cobra ali X, né? E tem um outro que cobra um Y, existe uma diferença? Será que é a mesma coisa? Tem que avaliar bastante isso aí, né? Exatamente. Agora, Juliana, é importante também saber da pessoa, ou a pessoa saber dentro do trabalho de coaching, a área que ela realmente precisa da vida alcançar. Porque tem muita gente que não sabe o que quer fazer de fato. Não, vou procurar um coach. É preciso a pessoa definir qual é a área que ela quer realmente desenvolver, ou por ela não saber nada do que fazer, por exemplo, né? Aquelas pessoas que a gente sabe que tem um grande número dos nem, os que nem trabalham, que nem estudam, né? Que é um número muito grande aí. Essa pessoa também digamos, é o momento dela estar procurando um coach para poder ver qual é o rumo que ela quer seguir na vida? Também. Como eu falei, tem pessoas que chegam, sabem exatamente o que elas querem. Ou às vezes acham que sabem. Que às vezes a pessoa chega ali com uma meta que é uma defesa.
Ela chega com uma meta ali, por exemplo, minha meta é fazer atividade física que eu não consigo. Você vai investigar, você descobre que não é bem aquilo, né? Mas você vai com muita conversa e tal para cair a ficha da pessoa. Nunca vou dizer para a pessoa, não, essa não é a sua meta de forma alguma. Às vezes a pessoa realmente sabe o que ela quer, mas ela não sabe o que impede ela de ir à frente, de seguir em frente, ela fica estagnada. Então, a gente precisa entender se existe alguma crença que a gente fala, que não se trata de crença religiosa, mas alguma convicção que limite essa pessoa, do tipo, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, isso não é pra mim, enfim, trabalhar isso pra seguir em frente. E muitas vezes a pessoa não sabe. Então, ela chega, ela fala, olha, eu quero mais felicidade pra minha vida, eu quero mais realização, eu quero mais tranquilidade, só que ela não sabe, não entende de que forma ela pode gerar isso pra vida dela. Então, isso só pode ser gerado através de uma meta. Então, o que pode trazer isso para a vida dela? E aí o trabalho é nesse sentido, descobrir que tipo de meta pode gerar esse valor para a pessoa, que é uma coisa que a gente trabalha muito no coaching, a questão dos valores. Quais são os meus valores de vida? Qual que é a minha missão de vida? Eu estou aqui para realizar o quê? O que faz sentido para mim? Dentro da sua experiência como coach, quais são as características ou comportamento ou o fator que mais impedem as pessoas de se desenvolverem, que você tem observado, que é uma questão muito comum, que às vezes a pessoa não se percebe nisso aí, mas dentro do trabalho, né, de coaching com você, ela descobre, nossa, mas o meu problema está sendo aqui, por isso que eu não estou desenvolvendo. O que é mais comum de acontecer? Olha, é muito comum a autossabotagem, né? Então, a pessoa muitas vezes até que está com a autoestima lá embaixo e acredita que as coisas não acontecem por responsabilidade de alguém. Então, é meu chefe que não me deu oportunidade, é o meu parceiro, meu marido, minha esposa que não sabe lidar com o relacionamento. Então, a pessoa procura culpados para não assumir a responsabilidade, certo? Então, isso é uma coisa comum de acontecer. Então, a pessoa não enxerga o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer. Então, isso é algo que atrapalha. Existe a questão da pessoa também ficar esperando que alguém faça por ela. Existe o que responsabiliza as outras pessoas e existe aquele que fica esperando. A pessoa que vai chegar, dar a mão, vem cá, eu vou fazer por você. E não vai acontecer, a gente sabe. Que a gente precisa abandonar os padrões antigos, sair desse lugar e seguir em frente, tomar ação, tomar as rédeas da vida. Agora, voltando um pouquinho naquela parte das pessoas que querem se desenvolver dentro de uma empresa, você que tem um trabalho específico com as empresas também, o líder hoje é um líder diferenciado daquele líder do passado, né? Um líder com uma visão completamente diferente, visão mais aberta. Qual que deveria ser, qual que é a sua dica, por exemplo, para alguém que está agora em casa assistindo e tem esse trabalho, olha, eu tenho necessidade, eu quero crescer, quero fazer alguma coisa, como eu posso me destacar dentro da empresa sem parecer aquele chato, sem parecer aquele excessivo, assim, aquela questão básica que ele possa já começar a desenvolver para alcançar de repente um sucesso? Sim, acredito que o principal é trabalhar os relacionamentos. Então, no coaching eu trabalho muitas ferramentas de programação neurolinguística, por exemplo, algumas ferramentas de neurociência, porque elas dão para a gente ferramentas, formas de você lidar, trabalhar melhor com os relacionamentos. Então, uma delas é o entendimento do mapa do outro. Então, o que é o mapa? É o seu modelo de mundo. Muitas vezes a gente se relaciona querendo dizer para o outro o que é melhor para ele, o que ele deve fazer, mas isso é bom de acordo com o meu mapa. A gente não sabe se isso vai dar certo para ele. Então, entender que as pessoas são diferentes. Então, essas ferramentas possibilitam o entendimento do modelo de mapa do outro, de cada pessoa, porque cada um é um universo diferente, e te dá ferramentas para você lidar melhor com cada um desses. Então, eu identifico ali qual que é o modelo daquela pessoa, o que é importante para ela, quais são os valores que são fundamentais para a vida dela. E assim eu consigo me relacionar bem com diferentes tipos de pessoas. Então, essa é uma dica. Bom, dou uma dica para quem quer se desenvolver na parte profissional. A gente já está chegando aqui ao finalzinho do programa TV Câmara Entrevista, hoje falando com a Juliana Beraldo, ela que é coaching. Juliana, qual que é a sua dica, então, para quem está em casa agora, de uma forma geral, né, sobre o trabalho de coaching, para procurar, para se desenvolver na vida como um todo, não só na parte profissional, mas na vida como um todo? Qual que seria a sua dica básica para essa pessoa também? É essencial trabalhar o processo de autoconhecimento. Então, ter um momento para você parar, avaliar quais são as minhas forças
E como que eu encontro as minhas forças? Fazendo uma avaliação das minhas conquistas. Onde você chegou até agora? Olhando para trás, quais foram as suas realizações? Quais foram as suas vitórias? O que te ajudou? Foi a sua força de vontade? Foi a sua resiliência? E como que você pode usar todas essas capacidades para ir em frente, para buscar as coisas que você quer para o seu futuro. E entender também, muitas vezes, o que me impede de seguir em frente. Uma pergunta que é chave para a gente identificar aquelas crenças que eu mencionei é você perguntar por quê. Eu não consigo ir em frente, eu não consigo realizar. Por quê? Normalmente a resposta é uma crença limitante. E você se questionar, então, será que isso realmente faz 100% de sentido? Então, muitas vezes, o que a gente faz? Porque todas essas emoções ficam no nosso sistema límbico, né, dentro do nosso cérebro, a parte ali responsável pelas emoções. Quando eu começo a tirar essa energia, essas emoções dali e fazer reflexões, eu trago para o meu córtex, né, que é aquela área que fica aqui atrás do campo de visão. Então, muitas vezes, só de fazer essas perguntas e essas reflexões, trazer isso para a parte racional, a gente já começa a operar algumas transformações, algumas mudanças. Então, fica aí a dica, uma grande dica para você que assistiu o programa TV Câmara Entrevista. Quero agradecer mais uma vez aqui a Juliana Beraldo, ela que é coaching. Muita gente de casa agora está querendo também saber o seu contato. Como é que é possível entrar em contato com você para poder ter mais informações sobre essa área? Sim, pode entrar em contato pelo telefone, WhatsApp ou por e-mail, mandar as dúvidas, o que quiserem saber e eu responderei, com certeza, com o maior prazer. Nossa equipe colocou aí na tela aí para que você possa ter acesso ao telefone e ao e-mail da Juliana Beraldo, coach. Mais uma vez, Juliana, muito obrigado e um prazer recebê-la aqui no nosso programa TV Câmara Entrevista. Obrigada a você pela oportunidade. Muito bem, o programa TV Câmara Entrevista de hoje vai ficando por aqui, mas você pode assistir este e outros programas em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Aproveite também para curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro.